de gravar. Aí, fica ótimo. Então, para a nossa abordagem a respeito da questão da pós-modernidade. Então, um conjunto de ações que vão contra o elemento filosófico, o elemento histórico, o elemento estrutural do século XVIII até meados do século XIX, um excesso de uso da razão. A modernidade, a pós-modernidade, vem romper com essas ideias, vem romper com essas ações de excesso de uso da razão. Por que isso? Segundo o pensamento do iluminismo, a razão é o guia da humanidade, a razão é o guia do ser humano. Você não consegue e você não faz nada sem a razão. Então, a razão é o elemento primordial. E vocês tiveram aula com o professor Adriano de Introdução à Sociologia e ele falou para vocês da origem da sociologia no século XIX. A sociologia tem início ou tem as suas origens com a chamada curso de filosofia positiva ou física social com o elemento chamado positivismo. Então, o positivismo é o auge dessa essência da razão, ou seja, o positivismo pressupõe uma crença absoluta no elemento ciência e razão. Alguns pensadores, logo do início do século XX, ou transição do século XIX para o século XX, vão questionar essas ideias, vão questionar esses elementos acerca do excesso do uso da razão, tá? E alguns pensadores, como o próprio Michel Foucault, que nós começamos a aula passada a falar a respeito dele, estabelece que existe dentro da sociedade, existe dentro da estrutura social algumas instituições e essas instituições elas se dividem nos chamados micropoderes, ou aquilo que Michel Foucault falou a respeito de microfísica do poder, ou seja, o poder ele está dividido em pequenas outras formas de entender esse elemento propriamente que é o poder. Por exemplo, as instituições como família, como escola, como religião, como Estado, como manicômios, como exército, como marinha, como institutos militares, eles existem para controlar a ação dos indivíduos. Então, estabelecer uma disciplina na ação primordial de todos os indivíduos, ou seja, Michel Foucault, ele vai falar da chamada sociedade disciplinar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente age e tudo que a gente pensa está alicerçado sobre forma de disciplina. Basta você lembrar a disposição das carteiras na sala de aula do Colégio Alexander Fleming. Elas são colocadas uma atrás da outra, estabelecendo uma ordem, estabelecendo uma disciplina para que os alunos se mantenham dentro de um determinado padrão. Então, a sociedade pós-moderna está alicerçada nesses conceitos de microfísica do poder ou sociedade disciplinar, como a gente falava a semana passada. O que é uma sociedade disciplinar? É uma sociedade que age dentro dos parâmetros estabelecidos pelas instituições, ou seja, é uma sociedade onde existe lei, existe regra para tudo. Ele puxando para o lado da história, da disciplina de história, como, por exemplo, a sociedade alemã, durante a década de 30, era uma sociedade hiperdisciplinar, ou seja, até mesmo militarizada, onde os indivíduos eles tinham uma forma de comportar, eles tinham toda uma forma de agir ligada diretamente a um controle das ações dos indivíduos. Então, todos os indivíduos estavam diretamente ligados a essa possibilidade da disciplina, que é um fator determinante da ação dos indivíduos. Então,
para Michel Foucault, ele vai te dedicar aos mecanismos de controle social. Por favor, dentro da sociedade pós-moderna, as instituições sociais exercem um mecanismo de controle social. A criança, desde a sua infância, ela passa a ser direcionada, o comportamento dela passa a ser direcionado para aquilo que a família, a sociedade, a escola, a religião espera dela. Então, o tempo todo o tempo todo estabelecem forma de controle social sobre todos os indivíduos, ou seja, você não pode determinar a sua ação somente a partir de si. As suas ações existem fatores determinantes da sua ação, seja família, seja religião, seja escola, seja qual for a sociedade a qual você frequenta, existe um mecanismo de controle social. Com o enfraquecimento do poder monárquico, o Estado absolutista e do Estado absolutista, ocorreram transformações substanciais na forma de controlar a sociedade. Isso quer dizer o seguinte, que na sociedade monárquica, no absolutismo, a forma de controlar a sociedade eram castigos, punições públicas e também pena de morte, como propriamente o enforcamento, no caso da França, o desenvolvimento da guilhotina e outras situações. A partir do fim dessas punições e desses castigos, eles começam a humanizar as penas em relação à ação do indivíduo. Então, a ideia dos sistemas penais, que também são mecanismos de controle social, esses sistemas penais agora deixam de promover castigo, deixam de promover ações de violência, para agora tentar corrigir o indivíduo, corrigir o sujeito, humanizando, essa é a palavra, tá? Humanizando as penalidades. Ao invés de você matar o indivíduo, ao invés de você castigar, ao invés de você punir corporalmente, ele fica trancafiado dentro de uma cela durante anos, até que ele possa ser reinserido no contexto social. Então, Michel Foucault, ele fala claramente que, olha, foi sendo gradativamente substituído pelas que Foucault denomina de sociedade disciplinar. Na escola, nós temos um fator dentro de sala de aula onde o professor, ele estabelece também o controle das suas ações. Quando o professor domina a sala de aula, alguns afirmam que a sala de aula está sob controle. Se o professor ele deixa a sala de aula bagunçar, não consegue dar aula, significa que ele não tem o controle da sala de aula. É basicamente essa ideia. Ou como vocês, por exemplo, se você não obedece seus pais, faz o que você quer, não cumpre com aquilo que seus pais lhe colocam, praticamente eles não têm o controle sobre você. Mas existe pais que só de dar uma olhada assim, uma olhada torta, olha feio para nossa cara, a gente já sai chorando, a gente já sai gritando, a gente já sai que nem cachorro sem dono, tá? Gritando, canhém, 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 canhém. Agora, em algumas famílias é o contrário. A criança ou adolescente não obedece de fato aos comandos dados pela família, portanto, não há um controle sobre o indivíduo. Em outras famílias, pai e mãe, só de olhar, só de fazer um gesto, a gente já entende tudo. Então, exerce um forte controle sobre o indivíduo. Então, a essência do pensamento de Michel Foucault. Por favor, guarde essa ideia. A essência do pensamento de Michel Foucault são as palavras vigiar e punir, tá? A sociedade pós-moderna exige um certo controle das suas ações. Clama por liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo, mas não cumpre com a responsabilidade em relação à sua liberdade. Por isso, algumas sociedades impõem o conceito de vigiar e punir.
certo? A Liara me perguntava aula passada que escola age dessa forma, tem câmeras em sala de aula. Segundo a ideologia da escola, a câmera de sala de aula não é para ficar vigiando ninguém, é para proteger o aluno de qualquer eventualidade na sala de aula, proteger o professor de qualquer eventualidade e também proteger o material de todos os alunos na sala de aula. Mas a realidade não é bem essa, porque se a sala de aula está, por exemplo, discutindo um assunto, discutindo um tema efervescente, muitas vezes, e eu já vi, já aconteceu comigo, de coordenador ir na sala de aula para chamar a atenção do pessoal, achando que era uma bagunça. E vocês sabem que alguns temas de filosofia e sociologia são bem discutíveis, então a gente tem que abrir a ideia. Então, a ideia fundamental é essa, tá? Vigiar e punir dentro de uma sociedade disciplinar, ou seja, manter o controle, a classificação, seleção, vigilância, controle que se ramificam pelas sociedades. Então, qual é a forma? Qual é a forma que o colégio Alexander Fleming utiliza para manter o controle sobre os indivíduos? Está assim, a lei está ali, você deve conhecer. Isso não é permitido. Então, se você agir de maneira contrária, você, obviamente, será punido. Se você agir adequadamente, obviamente, você não sofrerá nenhuma represália, tá? Então, essa é a ideia. Alguns mecanismos. Outras escolas têm outros mecanismos de controle do indivíduo, como é o caso, por exemplo, a câmera da em sala de aula, que eu acabei de falar para vocês, que é um mecanismo para controlar a ação dos indivíduos. Então, o Michel Foucault, o filósofo, ele aponta que a motivação de toda esta rede de controle se justifica pela necessidade que a burguesia teve de efetivar o controle sobre determinada massa. Então, essa ideia de manter um controle sobre o indivíduo vem lá do século XIX, quando a burguesia industrial precisava, tá, de trabalhadores que fossem obedientes, precisavam de trabalhadores que fossem disciplinados. Nada melhor do que associar a disciplina à escola. Nada melhor que associar uma estrutura de controle social dentro do mecanismo da escola, onde ele sai da escola, ele vai para a empresa trabalhar e naquela empresa que ele vai trabalhar, ele já sabe a sua disciplina, ele já está praticamente controlado, amansado pelos mecanismos de controle social. Aí diz assim, para explicar a sociedade de controle, Foucault cita tenebrosos textos de sentenças comuns aplicadas a criminosos no século XVII e XVIII, como, por exemplo, decepamentos, perfurações, esquartejamentos e outro mecanismo de punição que buscavam dar o exemplo à população e mostrando que o crime atingia, em última instância, a figura do soberano. Logicamente, qualquer ataque à figura real deveria ser neutralizado com a máxima brutalidade, de forma a manter inabalada a onipotência, como, por exemplo, vamos supor que fosse hoje, num atentado ao presidente, o criminoso fosse preso. Esse criminoso, ele ia ser julgado, condenado à morte, a um decepamento, a uma punição, a um esquartejamento, como foi o caso no Brasil. No Brasil, nós temos exemplos, o próprio Joaquim Manuel da Silva Xavier, chamado vulgo Tiradentes. Ele foi enforcado e ele foi esquartejado, justamente com uma punição contra suas ideias em relação ao rei. Tá? Ou outro exemplo foi Felipe dos Santos. Em Vila Rica, ele foi enforcado,
arrastado por toda a cidade de Vila Rica e depois ele foi esquartejado. Então, Michel Foucault fala que supera essa estrutura. Então, os mecanismos vão mudando ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo vai mudando. Pouco a pouco, o crime passa a ser punido com a simples retribuição do ato cometido. Como, por exemplo, se alguém tivesse esfaqueado, o indivíduo deveria ser esfaqueado da forma semelhante pelo carrasco, que não tinha o direito de fazer o criminoso sofrer além do que havia determinado pelas licenças. Olha que coisa absurda. Voltamos àquela ideia do olho por olho, dente por dente. Então, mesmo essa forma atenuada, mais brutal de punição, foi somente uma transição para o surgimento da punição através do encarceramento, que, a partir de meados do século XVIII, passou a substituir a gama de penas aplicadas anteriormente. Então, Michel Foucault quer dizer que as mudanças na forma de punir o sujeito reflete diretamente na disciplina dentro da sociedade. Então, numa sociedade que é altamente disciplinada, numa sociedade onde há o envolvimento dos indivíduos no contexto social, há menos preocupação com punições dos indivíduos, como, por exemplo, a 2010, se não me engano, 2010 ou 2012, uma coisa assim. A presidente Dilma, na conferência do G20, numa conferência do G20, se eu não me engano também, não, no Fórum Econômico de Davos, tá? Ela estava discursando. E ela começou a discursar e ela entrou, infelizmente, numa questão do sistema prisional. Ela começou a falar a respeito do sistema prisional. O primeiro-ministro da Noruega interrompeu a fala dela e disse bem assim: senhora presidente, por que a senhora vem falar de sistema prisional para nós, sendo que nossos sistemas prisionais estão em lotação zero? Se a senhora precisar, nós vamos emprestar algumas celas para a senhora. Aí ele completou que, para evitar que houvesse necessariamente um desenvolvimento de um crime dentro da Noruega, eles investiram diretamente no sistema de controle social através da educação. Então, concedeu educação a toda a população, concedeu formação profissional a toda a população, diferente daquilo que acontece no Brasil. Então, os mecanismos de controle social, na verdade, era para estabelecer a disciplina para toda a sociedade. Uma sociedade disciplinar, não existe a necessidade de você estabelecer uma punição. Os indivíduos são cientes das suas condições, os indivíduos estão conscientes daquilo que devem ou não fazer, tá ok? Assim, a sociedade disciplinar, a existência de mecanismos disciplinares é anterior ao período de Michel Foucault, então anterior ao século XX. Denominou como sociedade disciplinar, mas antes existiam de forma isolada e fragmentada. Ou seja, o padrão de visibilidade nas sociedades disciplinares projetou no interior dos prédios e instituições que passaram a ser construídos para permitir um controle interno. Vejam só, a estrutura do colégio Alexander Fleming permite um controle estrutural dos alunos. Nós temos os blocos da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 e temos o bloco do ensino médio. Isso permite uma melhor organização do colégio, não necessariamente por evitar o contato da educação infantil com o ensino fundamental 2, não,
permite uma possibilidade de eu manter o controle específico naquele grupo. Se algo acontece durante o intervalo do ensino fundamental, basicamente vai envolver somente os alunos do ensino fundamental 2. Portanto, torna-se mais fácil de exercer um controle sobre os indivíduos, um controle sobre as necessidades de regulação das ações dos indivíduos. Pegou a ideia? Então, para Michel Foucault, até mesmo a estrutura, os prédios, tá? Até mesmo as construções, elas são estabelecidas de forma que estabelece um controle da própria sociedade, ou seja, não estabelece uma evasão de todo o elemento básico e fundamental, certo? Aí, cadê? Deixa eu ver aqui. Pega, por favor, o livro de filosofia, a página 51. Pega a página 51, é o capítulo 10, página 51, aplicando conhecimentos. Nós precisamos fazer um exercício que vai falar justamente disso que a gente está falando agora, certo? Cadê? Pós-modernidade. Exercício número 1, aplicando conhecimentos, tá? Diz assim: a lei não nasce da natureza, junto às fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas, ela nasce com famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. Então, é o texto de Michel Foucault, certo? Em defesa da sociedade. Diz assim: o filósofo Michel Foucault viveu durante o século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder de organização social. Então, tudo passa pelo crivo da organização social. A disciplina, o vigiar e o punir está estabelecido dentro da organização social. Então, é como a sociedade se organiza que ela vai estabelecer as suas punições para os indivíduos que pertencem ao grupo social delimitado. Diz assim, com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas letra A, combater ações violentas na guerra entre as nações? Necessariamente não, porque ainda até hoje existem guerras e não estão estabelecidos dentro do crivo da própria lei. Então, B, coagir e servir para refrear a agressividade humana. De certa forma, sim, não para refrear a agressividade humana, sim para manter as ações dos indivíduos sob controle fundamental. Então, joga fora. Letra C, criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. Neste caso, não, né? Da mesma nação, neste caso, não, joga fora. D, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre os países inimigos. Então, também não, porque ninguém vai querer regulamentar essas ações bélicas durante uma guerra, por exemplo. Letra E, organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Então, é um caráter fundamental dentro da ideia de Michel Foucault, estabelecer, organizar as relações de poder dentro da sociedade, dentro do Estado, ou seja, dentro do território. Como, por exemplo, quem exerce o poder máximo no ensino médio, no bloco do ensino médio, é a nossa coordenadora Iara. Quem exerce um poder dentro do território do ensino fundamental 2 é a coordenadora, se não me falha a memória, Thalita,
tá? No ensino fundamental 2. E a sequência vai, ensino fundamental 1, educação infantil, berçário e assim sucessivamente. Então, existe uma relação de poder, onde uma coordenadora não vai interferir diretamente na área da outra. Pode contribuir com ideias, pode contribuir com algumas situações, mas não vai interferir diretamente, porque o controle daquela área é detido por uma determinada pessoa. No caso, o ensino médio, a coordenadora é Iara, professor Iara, e depois a subdivisão dos poderes, com o Rodrigo propriamente exerce também um poder sobre o bloco do ensino médio, os professores. E por que não falar do Dadá? Ô, Dadá, saudade do Dadá, viu? Então, necessariamente, essas ideias ocorrem dentro dessa sociedade disciplinar. Deixa eu passar um pouquinho. Aí vem assim, as instituições, tá? Para... Cadê? Não. Para Michel Foucault, tá? As instituições sociais, também vocês viram em sociologia o que é uma instituição social. Em sociologia, vocês viram que instituição social é toda estrutura reconhecida como válida e estabelecida historicamente dentro da sociedade. Exemplo, família. Tá? Outro exemplo, religião. Então, a função dessas instituições, segundo Michel Foucault, diz assim, Foucault afirma que as instituições não têm essência ou inferioridade, nem são fontes do poder, tá ok? O poder não está propriamente na família, mas está ligadas num mecanismos, olha, elas são mecanismos operatórios práticos que fixam a relação entre os indivíduos, como, por exemplo, a família, você fixa uma relação com seus pais, fixa uma relação com seus irmãos e com seus parentes. E dentro disso, você aprende que tais pessoas na família exercem o poder e o controle das suas ações. Portanto, você não teria liberdade plena de estabelecer o controle das suas próprias ações. Então, as instituições têm dois polos, tá? Aparelhos e regras. Os aparelhos são todos aqueles elementos que permitem a sua própria existência, como, por exemplo, a nossa família. Para que nós possamos viver razoavelmente bem, devemos ter uma casa, devemos ter um emprego e tudo mais. São os aparelhos que sustentam as instituições sociais. Só que dentro dessa família, dentro dessa instituição, existem regras. Acabou, pronto, acabou a aula. Eu posso parar por aqui. Para Michel Foucault, é importantíssimo saber que dentro dessas instituições existem regras, e essas regras mantêm o controle social de todos nós, de todos os indivíduos. Portanto, o polo negativo compreende a tática do poder em sujeitar e reprimir. Ou eu conheço alguns indivíduos onde acham que, por ser pai, por ser mãe, pode oprimir, pode exercer um poder e um abuso de poder sobre os filhos, sobre a própria família. Tem filhos que têm medo dos pais porque não tem um diálogo com os pais. Isso em algumas instituições familiares. Já o polo positivo das instituições, segundo Michel Foucault, tá? Consiste em produzir, mobilizar forças, organizar, instituir, educar os indivíduos para a convivência social. Então, a sociedade, a família, aliás, as instituições exigem que haja um controle social desses indivíduos para alcançar o objetivo que é a vivência social. Portanto, o objetivo máximo da ação dos indivíduos é a vivência social, certo? Ainda, Michel Foucault denomina o período do século XVII diante da sociedade disciplinar, pois traz como características essenciais a distribuição dos indivíduos nos espaços individualizados, classificatórios, combinatórios, isolados e hierarquizados, capazes de desempenhar funções diferentes segundo o objetivo específico que deles exige. Ou seja, eu vou citar um exemplo, tá? Desculpem o exemplo que eu vou citar, de uma instituição que eu trabalhei.
Colégio Militar de Campo Grande. Então, lá no Colégio Militar de Campo Grande, existe individualização, classificação, combinação, isolamento e hierarquização dos alunos, né? E propriamente nós chamamos assim, soldado-aluno. É aquele aluno comum, aquele aluno que não se destaca nem por nota, nem por educação física, nem por qualquer ação dentro da escola. Aí vem as graduações, vem o sargento-aluno, o tenente-aluno, o segundo-tenente-aluno, o primeiro-tenente-aluno, o capitão-aluno, aí nós temos o capitão, nós temos major-aluno, nós temos tenente-coronel-aluno e o posto máximo do aluno é o coronel-aluno. Geralmente, o coronel-aluno, basicamente, tá? É um aluno do terceiro ano que foi, assim, o melhor aluno em todas as séries. Desde quando entrou no colégio militar, ele é o melhor aluno, tá? Desde que ele entrou no ensino médio, desde que ele entrou no ensino fundamental até completar o seu terceiro ano, ele é chamado de coronel-aluno porque ele sempre se destacou. Então, segundo Michel Foucault, existem instituições que estabelecem esse processo de ação entre os indivíduos, um processo de classificação rígida, uma hierarquia rígida, onde durante muito tempo, até mesmo na própria família, tá? Era assim, era o pai mandava, o filho mais velho, e vinha uma hierarquia. Depois viria a mãe e propriamente as filhas, que não mandavam dentro de casa. As filhas eram praticamente mecanismo de obediência à figura masculina, certo? Então, essas ideias foram transpondo rompendo com barreiras durante o tempo. Então, estabelece uma sujeição do indivíduo ao tempo, com o objetivo de produzir o máximo de rapidez e eficiência. Então, vigiar, nós temos que estar sempre sobre uma vigia, ou seja, a vigilância também se expressa como um dos seus instrumentos de controle, de maneira contínua, perpétua e permanente, como, por exemplo, dia da prova, no Colégio Alexander Fleming, sistema presencial. Existem professores em sala de aula, esses professores eles seriam os tutores, ele está na sala de aula, não estaria na sala de aula não para vigiar, caso não houvesse incidência de cola na sala de aula. Mas como há incidência de cola nas provas, quando ocorre, está em alguns outros lugares também é a mesma situação, existe uma pessoa, ela está dentro daquela sala de aula para cuidar a prova. Essa é a expressão que nós utilizamos. Cuidar a prova é impedir que os alunos estabeleçam qualquer tipo de cola ou qualquer tipo de observação ou consulta a qualquer tipo de aparelho eletrônico, a papel, ao colega e tudo mais. Então, ele está dentro de sala de aula para manter a vigilância sobre a execução da prova. Então, eu, por exemplo, nessa minha carreira de professor, eu já peguei muitos alunos colando descaradamente, ou seja, o que você faz? Você vai punir esse sujeito, pronto, zero na prova. Então, por isso Michel Foucault fala do vigiar e punir. Você deve vigiar a sociedade para evitar que ela seja punida lá na frente. Então, não é vigiar, simplesmente vigiar e punir, e sim vigiar para evitar uma possível punição para esses indivíduos. Então, as instituições na sociedade disciplinar buscam eficiência. É por isso que o Colégio Alexander Fleming coloca um professor dentro de cada sala de aula para que não haja nenhum mecanismo de cola, porque busca o máximo da eficiência dos alunos, certo? Então, dentro da sociedade disciplinar, surge o conceito de panóptico, tá ok? Panóptico é uma utopia que é de uma sociedade e de um tipo de poder
que é, no fundo, a sociedade que atualmente conhecemos. O panóptico é uma utopia que efetivamente se realizou. Este tipo de poder pode perfeitamente receber o nome de panoptismo, vivendo numa sociedade onde reina o panoptismo. Então, vivemos numa sociedade onde reina o panoptismo, ou seja, essa expressão, olha essa imagem que está à sua esquerda. Sorria, você está sendo filmado. Ora, eu vou sorrir para quê? Só pelo fato de eu estar sendo filmado, shopping centers, centro da cidade, lojas, supermercados, escolas, todas essas instituições hoje exigem, elas estabelecem uma certa vigilância sobre o indivíduo. Essa vigilância é esse elemento que você acaba assimilando, tá? Eventualmente, sem nenhuma contraposição à ação que está sendo feita. Então, diz assim, com o panóptico, vai produzir algo totalmente diferente. Não há mais inquérito, e sim vigilância e exame. Hoje, ninguém mais vai te pressionar se você está subtraindo um objeto de algum ambiente ou não. Simplesmente vai na câmera e na câmera vai estar, por exemplo, a sua imagem, se você subtraiu determinado objeto ou não. Então, o vigiar hoje é muito constante. Se você já foi a Londres, saiba que Londres, na Inglaterra, é uma das cidades com maior vigilância de câmeras do mundo. Você não faz nada nas ruas de Londres sem estar sendo monitorado por uma câmera. Então, isso coibiu a ocorrência de diversos crimes na capital da capital inglesa. Então, isso promove certo determinado. E a sociedade, basicamente, não questiona isso que está acontecendo. Isso é o panóptico, tá? Colocar elementos de controle social sem que haja necessariamente uma oposição. Então, diz assim, o panóptico teve uma tríplice função, tá? A vigilância, o controle e a correção. O simples fato de você estacionar um carro no local proibido, tá? A vigilância por uma câmera identifica o carro e aciona automaticamente um representante do trânsito, um guarda de trânsito, a polícia militar ou sei lá quem. Aciona imediatamente e logo em seguida o agente de segurança vai ao seu encontro para poder corrigir a sua ação. Então, essas são as ideias de Michel Foucault a respeito da sociedade vigiada ou da sociedade sob controle. Faltam 30 segundos para terminar minha aula. Eu agradeço de coração a presença de vocês nesta tarde de quinta-feira e desejo para todos vocês um ótimo fim de semana, um excelente feriado. Nós temos feriado até a terça-feira. Quarta-feira nós voltamos ao normal. Então, beijo para vocês, aproveitem muito bem, descansem no feriado, descansem nesse fim de semana. Um beijo, uma boa tarde e até mais. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Ronê.